E aí pessoal, tudo bom? Aqui é Cleison do canal Francês 24 Horas. Eu quero explicar para vocês nesse vídeo como vocês podem utilizar um modo chamado subjuntivo, certo? Eu até digo que esse modo subjuntivo ele separa um estudante de francês que tem um nível básico para uma pessoa que quer aprofundar mais os seus conhecimentos na língua francesa. Tá certo? O subjuntivo ele é usado para exprimir uma vontade. Por exemplo, téléphone-moi pour que je sache quand tu arrives. Téléphone-moi pour que je sache quand tu arrives. Veja que nessa frase que tem a tradução de me telefone para que eu saiba quando você chegar. Veja que o subjuntivo é essa parte aqui, ó, je sache. Ou melhor, toda essa parte aqui que tem também o que, né? Que je sache, que eu saiba. Certo? Então, veja que é uma forma mais rebuscada de você falar. Porque se você aqui não aplicasse o subjuntivo, como que ficaria essa frase? Ficaria assim, em português mesmo, né? Me telefone para que eu sei quando você chega. Veja que tem uma diferença grande, né, entre você não usar e você usar o subjuntivo. Então vamos aqui ver outra forma para você usar o subjuntivo. Ele também é usado para exprimir uma dúvida. Por exemplo, je ne suis pas sûr que ces magasins soient ouverts jusqu'à 20h. Então a tradução vai ser: eu não tenho certeza que esta loja esteja aberta até às 8 horas. Então, nesse caso, o subjuntivo foi usado nesse verbo aqui. Soit, seja ou esteja, certo? Então veja que, como eu falei para vocês, o subjuntivo é um modo que dá aquele... diferencia, né? Apenas um estudante de francês que tem um nível básico para uma pessoa que talvez estudou um pouquinho mais, né? Outro exemplo aqui. Ele é usado para exprimir um sentimento. Por exemplo, je suis désolé que votre père soit malade. Então a tradução vai ser: eu sinto que seu pai esteja doente. Tá ok? Então, eu expliquei para vocês como vocês podem utilizar o modo subjuntivo, certo? E também a importância desse modo. Mas agora, Cleison, como é que eu formo esse modo subjuntivo? Moleza. Seguinte, vocês pegam um radical da terceira pessoa do plural do presente do indicativo, tá ok? Eu coloquei aqui embaixo, né, os três grupos de verbo. Por exemplo, eu coloquei aqui no primeiro parler, no segundo eu coloquei finir e no terceiro eu coloquei partir, certo? No caso, a terceira pessoa do plural é eles, certo? Então, eu só fiz o quê? Eu peguei aqui o eles, certo? Peguei toda a conjugação dele, né? Ou seja, eles falam. Peguei só o radical. E como é que eu vou saber aonde fica o radical? Fácil. É só vocês tirarem o E, o N e o T. O resto vai ser o radical. Simples, não tem mistério, certo? Então, do verbo parler, o radical vai ser o P, o A, o R e o L. Tá ok? E eu fiz a mesma coisa
com o verbo finir e o verbo partir. Tá certo? Eu só fiz o quê? Peguei a conjugação, né, na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, tirei o E, o N e o T, e o resto é o radical. Então vamos aqui, vou tirar aqui só por um segundinho, vamos aqui ver a conjugação do verbo parler. Tá, coloquei aqui já o verbo, vou descer um pouquinho. E nós temos aqui, especificamente, certo? A conjugação do verbo falar. Então veja que o radical, né, é formado, nesse caso aqui, o radical é o P, o A, o R e o L. E as terminações estão aqui em vermelho, certo? Então, como que ficaria a conjugação do verbo parler no subjuntivo? No presente do subjuntivo, né? Ficaria assim. Vou dar a vocês um exemplo, como vocês poderiam montar uma frase aqui. Je veux, ou melhor, il veut que je parle. Il veut que je parle. Ele quer que eu fale. Na segunda pessoa aqui do singular, poderia ser je veux que tu parles. Eu quero que você fale. Aqui, no ele, poderia ser je veux qu'il parle. Eu quero que ele fale. O nós pode ser je veux que... Perdão. Il veut que nous parlions. O vós, nós temos... Pode ser je veux que vous parliez. E na terceira pessoa do plural temos je veux qu'il parle. Então veja que o radical aqui foi o mesmo para todas as pessoas aqui. Mudou somente o que? A terminação. Tá certo? Então, de modo geral, é dessa forma que você vai formar o subjuntivo. Mas temos algumas exceções. Vamos vê-las agora. Voltar aqui para o slide. Eu acho que eu parei aqui mesmo. Não, vamos agora para a próxima, né? Pronto. Existem verbos que usam dois radicais. Por exemplo, nós temos o verbo comprendre, compreender, devenir, se tornar, tenir, obtenir, boire, venir, entre outros. Tá certo? Eu coloquei aqui o verbo comprendre, que esse verbo ele tanto é usado para pegar o radical com a terceira pessoa do plural, né? Então seria, eu só tirei aqui o E, o N e o T e a outra parte, né, que ficou aqui. E embaixo é o radical do pronome pessoal nós, nu. Tá certo? Eu tirei somente a terminação ONS, né? E ficou o resto radical do pronome nós. Ok. Então vamos ver como é que ficaria toda a conjugação do verbo compreender. Vamos tirar aqui. Vamos voltar lá para essa aba aqui. Beleza. Lá embaixo nós temos o subjuntivo, o presente aqui. Então o radical que veio da terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, ele será usado na primeira pessoa para o je, para o tu, para o il e para o il, o eles. Já o radical que foi proveniente do pronome pessoal nu, ele vai ser utilizado para formar o subjuntivo para o nu e o vous. Veja que a única diferença nesse verbo, no caso, é que na conjugação do je, do tu, do il e do il, do eles, né, nós temos dois N's. Já o nu e o vous, nós temos um N. Tá certo? Então, existem alguns verbos. Deixa eu só voltar lá para o slide. Então, existem alguns verbos como comprendre, devenir, tenir, obtenir, boire, venir, que usam dois radicais, certo? Para a sua conjugação
na forma subjuntiva. Nós temos também alguns verbos com radicais irregulares. Por exemplo, o verbo faire, fazer, savoir, saber, pouvoir, poder, aller, ir e vouloir. Tá? Então vamos verificar aqui como que seria o verbo savoir. Vamos lá. Então lá embaixo nós temos a conjugação para o verbo savoir no subjuntivo e veja que ele tem um radical irregular, certo? Aquela regra que eu falei para vocês não se aplicou para esse verbo. Então procurem estudar esses verbos de modo particular para vocês saberem, né, que eles têm um modo particular de vocês conjugarem para o subjuntivo. Ok, pessoal? Então é isso aí e até a próxima aula. Obrigado.